Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. How are you doing, eighth graders? Is everything good out there? I hope so. Well, guys, we've talked a lot about a lot of great stuff here so far throughout the year. And mostly we talked about Brazil. We talked about countries in South America. We talked about countries in Latin America. We talked about countries in the Americas, and we talked about the Americas in general, Latin America, South America. And today, this class is about Central America. Okay, we're gonna dig in a little bit further with a British accent. Further. I don't know, for some reason, I like to say further instead of further. Anyway, it's just me. Então, boys and girls, a gente vai, essa aula hoje a gente falou já sobre América Central, mas essa aula é exclusivamente dela, América Central, Central America, ok? Então, oh man, oh Deus, viram, né? Eita, spoiler, descobriram um dia que eu gravei essa aula, Felizmente, um dia depois que a nossa querida, não sei quanto a você, mas era fanzaço. Era, não, sou, né? Porque o legado dela continua, a arte dela, o craft dela, né? Continuou, graças a Deus, continuou. Tá, boys and girls? Então, a gente vai continuar aqui com Central America. A gente vai focar hoje na Central America. Então, Central America, tá certo? It's a region of the Americas, né? É uma região das Américas, do continente americano, né? Como vocês já sabem, na geografia americana, eles consideram que a América como dois continentes, né? Eles têm a América do Norte, digamos assim, a América do Norte, e eles têm América Latina, que eles chamam de América, na verdade, América do Sul, né? Então, Central America, também se pronuncia, né? Central America. It is bordered by Mexico to the north, Colombia to the south, the Caribbean, to the east, the Pacific Ocean to the west. Okay. Ok, boys and girls. Então, olha, border by Mexico to the north, Colombia to the south, the Caribbean Sea to the east, and the Pacific Ocean to the west, ok? Então, a gente tem, né, essas bordas aí, né, borders, na verdade, esses limites aí em relação à América Central. Então, é uma região pequena, né, formada por alguns países, né, ali na área do continente, mas é uma passagem, é quase que uma passagem, né, entre a América do Norte e a América do Sul, certo? E muitas ilhas, né, muitas ilhas, dentre elas, ilhas importantes para a região, ali como, por exemplo, a gente tem Cuba, a gente tem República Dominicana, por aí vai, né? Então, são 7 países, né? 7 countries: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, and Panama. Okay, their combined population is estimated at 44.53 million. Né? Então, a gente tem aqui, dizendo, aqui no Wikipedia, que cadê Cuba? Cuba não está incluído aqui. Como é que funciona isso? Central America is by Mesoamerica Biodiversity Hotspot, which extends from northern Guatemala to central Panama. Due to the presence of several active geological faults in Central America volcanic arc, there is a great deal of seismic activity in the region, such as volcanic eruptions and earthquakes, which has resulted in death, injury, and property damage. Ok, então, tem muita atividade, né? Existe muita atividade vulcânica, tá certo? Nessa região, mas eu acho que
o mais importante, a atividade mais importante que não é mencionada aqui, é exatamente a atividade de vento, de furacão. Certo? Essa região é atingida maciçamente aí por essa atividade de, deixa eu tentar colocar aqui, oh boy, o mouse. E as ilhas, principalmente, são bastante atingidas, né? E aí eu não estou entendendo aqui, porque aqui o Wikipedia fala, está esquecendo aquele país como Haiti, está esquecendo de Cuba, está esquecendo da República Dominicana, está esquecendo Jamaica, falou aqui Jamaica. Eu não estou entendendo. Guys, boys and girls, só um minutinho aqui, deixa eu tentar colocar, ver se funciona aqui o meu mouse. Aqui não está funcionando não, boys and girls. Anyway. Bom, eu vou ter que buscar outras fontes aqui, porque tá uma coisa meio estranha aqui, certo? Countries in Central America. Aqui. What? Que loucura essa aqui. Central America, guys. Cadê os outros? Cadê Cuba? Cadê República Dominicana? Cadê Jamaica? Porque são ilhas não significam que não são países. Vamos lá. What are the 13 countries in Central America? Que veio para o mesmo Wikipedia. Procura essa, gente. Isso, gente. Pelo amor de Deus, que erro é esse? Honestamente, eu não estou entendendo nada aqui, essa informação do Wikipedia. Honestamente. Honestamente, eu não estou entendendo absolutamente nada, boys and girls. O mundo realmente virou de cabeça para baixo. É possível que a gente não consegue achar countries in South America. Botar em português, é o jeito. Vamos para o português. Felizmente. É formado por grupo de ilhas localizadas no Mar do Caribe. Mas são países, gente. Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana e Porto Rico. Eu não estou entendendo por que que isso lá. Realmente, gente, quais são os 20 países da América Central? Guatemala, Haiti, Honduras. Não é possível, né, gente? A gente vai ter que vir com português aqui. Então, vocês vejam também, boys and girls, como é ruim, né? É assim, como a gente tem aquela coisa, aquela ideia de que os Estados Unidos é um país perfeito, que tudo funciona perfeitamente, que a educação é de excelente qualidade. Não. A educação não é de excelente qualidade e tem mais. E tem mais. Eles têm consciência disso. Tá? Então, vamos lá. América Central, 20 países. São 20 países da América Central. Eu quero essa lista. Pronto, tá aqui. Ó. Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba,
Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Santa Lúcia. Então, uma lista de 20 países. Inclusive, a gente viu isso na aula da gente. Na aula da gente, a gente viu, tá? A lista lá dos países, os maiores países da América, né? Quando a gente estuda a América de maneira geral, os maiores, os menores, os mais desenvolvidos, os menos desenvolvidos, os com o maior PIB, os com menor, os que têm o menor PIB, os de maior população, os de menor população. Então, assim, resumindo, né? Inclusive, eu estava até numa outra aula, em outro grupo, em outra escola, falando isso sobre a questão da felicidade, né? Quais são as crianças mais felizes do mundo. E aí, uma pesquisa feita apenas em países desenvolvidos, os holandeses, as crianças holandesas surgem como as mais felizes do mundo. E uma das razões é exatamente a qualidade da educação, né? Porque quando a educação ela é feita de uma forma que agrada as crianças, elas acabam sendo felizes, né? Se vocês estudam numa escola que, pelo menos, é feito de uma forma que vocês podem se sentem felizes, né? Tudo fica mais fácil, tá bom, boys and girls? Então, felizmente, essa é uma falha grande. Eles, do ponto de vista geográfico, não sei por quê, mas do ponto de vista geográfico, é uma negação, principalmente quando se trata das Américas. Principalmente. É muito comum você encontrar, por exemplo, um americano que, por exemplo, não sabe, que acha que o Brasil fica na América Central, e a gente, eu acredito que a gente não cometa esse mesmo erro, que a gente não saiba certas coisas básicas, tá certo? Espero também que eu não esteja enganado. Mas vamos lá, como a aula de Geography, a gente vai pular essa parte aqui mais política e a gente vai para uma parte que existe uma chance menor de haver erro, certo? History, vamos falar um pouquinho da history, né? Então, Central America was formed more than 3 million years ago as part of Isthmus of Panama, when its portion of land connected each side of water. Okay? In the pre-Columbian era, então, ali o surgimento da parte física, né? Mas é muito interessante, essa região é uma região muito interessante e tem mais. Eu recomendo a vocês, eu não lembro o nome do, é, é, do seriado lá na Netflix. Mas tem um docu-series, né? Um docu-series, que é documentário e series, que ele é como se fosse assim, é uma história assim a respeito dos piratas, né? Naquela época da colonização e tal. E tudo gira muito ali, né? Tudo gira muito ali naquela região ali do Caribe, entendeu? Então ali Jamaica, Bahamas. Então, como são muitas ilhas, então os navios, os colonizadores vão atrás, lá tinha muitas riquezas, então ia com um navio, carregava de ouro, e para voltar para a Espanha, que era ali em Espanha, quem dominava era a Espanha e a Inglaterra, a França também dava suas cutucadas aqui e ali, então um roubava do outro, e ficava aquela confusão entre os navios independentes, que eram exatamente os navios piratas que iam lá e roubavam, então era aquela confusão toda. E é muito interessante como acontecia, como era um samba do crioulo doido ali, né? Porque você tinha de tudo. E eu envolvia aquela região ali do Caribe, inclusive os Estados Unidos, né? Porque, assim, do ponto de vista geográfico, eu, por exemplo, morei na Flórida, morei no sul da Flórida, inclusive já tive ao ponto mais ao sul, né, da Flórida. E assim, a Flórida é característica demais assim de região, daquela região caribenha, assim, até o povo mesmo, até o clima, até o jeito de ser, assim, é bem da praia, aquela coisa de praiana, aquela coisa que tá perto do mar ali, uma coisa bem caribenha mesmo, assim. E mas não é considerado Caribe do ponto de vista político, mas do ponto de vista geográfico é, né? Deixa eu ver aqui, World Map, né? Para mostrar um pouquinho a vocês aqui eu já Google Earth aqui, mas o Google Earth
Ele dá uma farrapada aqui no meu computador, acho que ele é Launch Earth. Vamos ver se ele segura, né? Esse sem o mouse também, meu mouse não está funcionando bem, boys and girls. Hoje está meio de rosca. Está dando defeito aí para de voltar, volta a funcionar. Aquele samba do crioulo doido mesmo. Vamos ver se agora eu dou nada para ela. Vamos ver se o abençoado agora pega. Pega nada. Tá pegando não. Bom, anyway, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Vou botar o ponto mais ao sul dos Estados Unidos, que fica na Flórida, que é Key West. Key West. Ok, vamos lá. Vamos em Key West. Né? Pronto. Olha aí, Key West. Tá vendo? Bom, fechar isso daqui. Aqui Key West é o ponto... Oh, come on. É a imagem do Key West. Certo? É o ponto mais ao sul dos Estados Unidos. Eu já tive aí em Key West. Oh, come on. Come on, get out of here. Né? E aí, fala muito sobre essa coisa aí, né? De que eles iam para a Flórida, iam para o Caribe. Tá? Deixa eu aumentar aqui. Vamos aumentar. Everglades. Então, eu morava aqui pertinho. Morava aqui, um pouquinho abaixo de West Palm Beach, né? Essa cidade aqui. Morava aqui na cidadezinha chamada Boca Raton, entre Miami e West Palm, mas bem mais perto de West Palm. Então, ó, vejam só. Vejam como que o West, que está aqui, o ponto mais ao sul dos Estados Unidos, ó, veja como é próximo de Havana, de Cuba, né? Inclusive, quando a gente está ali... Opa, travou. O Earth está muito pesado. O computador não consegue acompanhar, não, boys and girls. Então, de qualquer forma, deu para ter um pouquinho, né, do que é aquela região ali caribenha, né? Que o West ali bem pertinho, então tudo ali próximo, ali Cuba, Jamaica, Haiti. Então, é interessante. Resumindo, making a long story short, assistam, se puder. Agora eu não lembro o nome do docu-series, né? Que é sobre piratas daquela época, piratas do Caribe, alguma coisa assim. Bota lá na pesquisa da Netflix, Piratas do Caribe, sem ser o filme, né? O seriado, parte do seriado, para ver o que aparece. Mas é muito interessante, muito conta a história deles, conta a história também de um pirata que estava lá em Boston, lá em Massachusetts, e aí faz uma parceria com um camarada, com um empresário, né, que tem dinheiro, e ele diz, ó, tem um lugar que eu vou lá, e aí é aquela loucura, é a loucura mesmo, porque é um colonizador querendo passar a perna no outro, na época o domínio era Inglaterra ali, né? Inglaterra e Espanha, e por fora correndo França, Holanda, né? Outros países ali, e os independentes, digamos assim, os piratas, que na época eram chamados de piratas, mas ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Vamos lá. In the pre-Columbian era, the northern areas of Central America were inhabited by the indigenous people of Mesoamerica. Most notable among these were the Mayans, who had built numerous cities throughout the region, and the Aztecs, who had created a vast empire. The pre-Columbian culture of Eastern El Salvador, Eastern Honduras, Caribbean, Nicaragua, most of Costa Rica and Panama were predominantly speakers of Chibchan language at the time of European contact, and are considered by some culturally different and grouped in the Istmo-Colombian area, né? Então aqui vai, obviamente, todo grupo nativo americano tem o seu valor, tem a sua importância, mas para efeitos aqui históricos e tarará, a gente tem os maias, né? Que eles se caracterizam ali, aquela região ali da América Central e também do México, né?
Inclusive, tem um filme muito bom mesmo, que mostra a vida, né? A história de um índiozinho. O índio sofre, ele sofre exatamente por conta daquela cultura dos maias, de sacrificar para poder agradar um deus, não sei o quê. E como é o nome? Apocalipto, o nome desse filme, muito bom, de um diretor chamado Mel Gibson, que foi ator também. Tiveram a oportunidade de assistir, muito bom. Apocalipto mostra a realidade ali, né? Grupos indígenas, os maias eram mais fortes, né? Então atacavam os menores e pegavam os índios para sacrificar, porque achavam que sacrificando estavam agradando ao Deus deles. E olha, era uma coisa incrível, mas é muito interessante para você ver como as coisas funcionavam naquela época, né? Então, é mais ou menos por aí, boys and girls, tá? Following the Spanish expedition of Christopher Columbus voyages to America, the Spanish sent many expeditions to the region. They began the conquest of the Maya territory, né? Obviamente, os maias e na verdade, eu estou confundindo os maias com os astecas. Na verdade, os astecas é que eram ali daquela região do México, tá? Os astecas ali, né? Spanish conquistador Pedro de Alvarado commenced the conquest of Northern and Central America for the Spanish Empire. Então, os espanhóis ali dominavam a maior parte, os ingleses também dominaram algumas ilhas ali, dentre elas, né, a Jamaica, né, e outras ilhas, tá certo? Beginning his arrival at Soconusco in 1523, Alvarado forces systematically conquered, subjugated most of the major Mayan kingdoms, including Quiché, Tutu, Piupi e Parará. Ok? Então, essa parte da história, né, a gente não vai focar muito, mas a gente já sabe que ali foi ali, como é que se diz, né? Como se diria, foi um genocídio, né? Um genocídio. Chegaram lá mesmo e atacaram os índios e destruíram e mataram e disseram: a gente quer essa região para a gente quer, na verdade, nem para a gente, né? Se fosse para eles, seria bom dizer: não, a gente quer essa região que a gente vai povoar, a gente vai. Mas não foi para explorar mesmo, foi para arrancar assim as riquezas que tinha naquela região, tá certo? Então, os espanhóis, até muito mais que os portugueses, por incrível que pareça, assim, obviamente, não são fluxicheiros, eles chegaram quando tinha que tomar uma área, eles tomavam mesmo e acabou, né? E aí muitos índios morreram no processo, mas eu acho também foi uma questão seguinte, esses índios ali naquela região, era uma região um pouco mais, digamos assim, não tem tantas áreas a qual você pode ficar, né? Você tem abundância das coisas, então eles escolhiam áreas estratégicas e eles se recusavam a sair daquelas regiões, então os espanhóis, por conta disso, eram mais agressivos. Aqui no Brasil, a maioria dos índios, né, tem muita área de planície aqui no Brasil, então os índios não faziam questão de área alta lá, como tinha muitas tribos e eles eram mais violentos, então eles escolhiam áreas estratégicas para autodefesa, coisa desse tipo, e eles se recusavam a sair. Aqui não, os índios eram mais pacíficos, tem terra em abundância, né? Então, assim, quando o português dizia: eu quero essa área aqui, os índios diziam: os bichinhos, saía e ia para outro lugar, para onde tem outro riozinho, onde tem outra terra fértil, para a gente fazer a plantação da gente, fazer a pesca, fazer a caça da gente, né? Então, lá foi bem mais sangrento, foi uma coisa assim, bem mais sangrenta mesmo, tá? Vamos aqui agora para a parte mais geográfica da coisa. Novamente, mostrando a vocês que não são só 7 países, são mais do que isso, tá? Um país, ele não precisa estar no continente para ser considerado um país. Ele pode ser uma ilha. Exemplo maior do que isso, não é exemplo maior do que isso, do que a Austrália, né? A Austrália é a maior ilha do mundo, é o país ilha. Não deixa de ser o país. Aqui, o Wikipedia, dizendo que só tem esses, que é Belize, Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Ok? A gente tem em torno de 20 países, né? Belize até é maior do que eu pensava. Eu pensei que Belize fosse menorzinho. Ok? Então, vamos voltar aqui. É horrível sem mouse, boys and girls. Eu odeio trabalhar sem mouse, honestamente. Odeio. Mas fazer o quê, né? Vamos lá, moving on. Então, ok, vamos falar aqui da geografia. Então, Pacific Lowlands. Então, aqui a gente vai encontrar a região aqui ainda na parte aqui de baixo, né? A gente vai encontrar ainda resquícios ali da floresta amazônica, daquela floresta equatorial. E aqui a gente já vem subindo mais para uma questão mais tropical, na floresta mais tropical. Essa parte geográfica aí do clima, da vegetação, a gente viu em uma aula prévia, tá certo? Então, a gente não vai se ater muito a isso daqui, não, tá certo? Questão da biodiversidade também, né? O Toronto, El Salvador, é uma região que é riquíssima, tá certo? Tanto na flora quanto na fauna, tá certo? Assim, belíssima. Inclusive, aí a gente tem que dar uma atenção especial, no caso, a Costa Rica. Costa Rica de parabéns. Na verdade, um dos países do mundo inteiro, que mais protege a sua fauna, que mais protege a sua flora, que mais protege a sua biodiversidade, tá certo? E por conta disso, e também um dos países que mais promove a qualidade de vida, e por conta disso, né, por conta dessa proteção, criou-se todo um mercado de ecoturismo, tá certo? Que fez com que a região se valorizasse, então valorização imobiliária, geração de bons empregos para os costarriquenhos e também, mas mesmo assim, um custo de vida bem tranquilo e qualidade de vida, o que fez com que muitos, principalmente americanos, mas europeus também, se mudassem para lá. E geralmente o pessoal aposentado, o pessoal que trabalha na área de tecnologia pode trabalhar remotamente e que acaba gerando mais riqueza, mas gerando mais renda. Então você vê, gente, como o bem faz o bem, né? O bem gera o bem, o mal gera o mal, mas o bem também gera o bem. Quando a gente faz a coisa certa, quando a gente faz a coisa correta, parece que uma coisa vai chamando a outra, né? Para que isso vá acontecendo. Então, aqui, ó, vários tipos de animais, o jaguar, né? Jaguar, lá da região, cougar também, naquela região a gente encontra, spider monkeys, né? Tapirs, também que bicho feio, né? Ele é um mamífero, apesar de lembrar um roedor, né? O maior roedor do mundo é a capivara, tá certo? Que a gente tem muito aqui, anteaters, né? Anteaters, que é como é que chama em português? Esqueci em português, o que come, né? É formiga. Ok, boys and girls. Então, a gente tem a geologia, também a gente não vai se ater muito à questão geológica, né? Mas existem as placas tectônicas ali, existem erupção vulcânica, essa questão das placas tectônicas ali, que promove de vez em quando alguns earthquakes, né? Alguns terremotos ali, não tão fortes, mas ainda assim, né? Bem razoáveis. Mas o grande problema daquela região, novamente, é a questão dos furacões, que aí atinge com força não só esses países do continente, mas atinge os países que são ilhas, que por alguma razão, eu não estou entendendo, é porque eu acho que o que acontece é o seguinte, eles colocam o Caribe, eu acho que é isso, eles colocam o Caribe como se fosse uma região à parte aqui, pelo menos no Wikipedia. E não faz parte da América Central. O Caribe faz parte da América Central. Então, é uma coisa bem... Depois a gente estuda com mais calma, tá certo? Então, aqui a questão dos grupos étnicos, tá certo? Tem ameríndios, né? Que são os índios americanos, brancos,
mestiços e por aí vai. Certo? Bem parecido com toda a América Latina, né? Toda a América Latina é assim. Tá bom, boys and girls. Então, a gente vai ficar aqui, tá certo? Com a nossa aula de Geography para Central America. E aí a gente acabou não explorando os países que fazem parte da região caribenha, mas também que são da América Central. Tá certo? E aí, a gente vai passar como homework isso daí. Gostaria que vocês fizessem uma análise, pegassem um país do Caribe e fizessem um estudo sobre a economia, sobre a etnicidade, sobre a parte geográfica, fizesse um estudozinho e postasse lá no ClassApp para a gente dar um feedback, para dar uma complementada nessa nossa aula. Ok, boys and girls, alguma dúvida a respeito disso? Ok? Pesados pesarem, né? Acho que no final acabou legal a aula. Espero que sim. Se ficou alguma dúvida, se restou alguma dúvida, por favor, let me know. Ok? That's it for today. See you later, alligators.